Hoje viemos conhecer um dos lugares mais históricos e misteriosos do Amazonas, as ruínas de Paricatuba e Iranduba, que fica bem próximo a Manaus. Olhando assim, talvez muita gente veja apenas paredes antigas e um prédio abandonado, mas este lugar guarda uma história enorme dentro dele. A história de Paricatuba começou há muito tempo, por volta do ano de 1898, durante o auge do ciclo da borracha. Naquela época, o Amazonas vivia um dos períodos mais ricos da sua história. A borracha produzida na região era exportada para vários países do mundo e Manaus chegou a ser considerada uma das cidades mais modernas do Brasil. Com toda essa riqueza, surgiu a necessidade de trazer trabalhadores para a região e foi aí que nasceu o projeto deste lugar. Paricatuba foi construída para funcionar como uma hospedaria de imigrantes, principalmente italianos que chegavam ao Amazonas em busca de oportunidades e trabalho. Muitas famílias desembarcavam aqui cheias de esperança, tentando começar uma nova vida em plena floresta amazônica. O governo queria impressionar, por isso o prédio foi construído com material importado da Europa. Muitos detalhes vieram diretamente de Portugal, incluindo os azulejos que decoravam o local. Na época, essa construção era considerada moderna, bonita e muito importante para o estado. Imagina só aí vocês como este lugar era antigamente. Os corredores cheios de pessoas, as famílias chegando no estado para morar, recomeçar, as conversas ecoando pelos quartos. Tudo aqui nesse lugar tinha vida, mas o tempo passou e a realidade mudou. O ciclo da borracha começou a entrar em crise, principalmente quando outros países passaram a produzir borracha também. A economia do Amazonas enfraqueceu e, aos poucos, muitos lugares importantes daquela época começaram a ser abandonados. Paricatuba acabou perdendo a sua função original de hospedaria, mas sua história não terminou aí. Com o passar dos anos, o prédio passou a servir para outras funções. Durante um período, o local funcionou como escola, um liceu de artes. Em outro momento, também serviu como prisão e abrigo para pessoas enviadas para cá. Mas foi uma das suas últimas funções que marcou definitivamente a história deste lugar. Paricatuba acabou sendo transformada em um hospital colônia para pessoas com hanseníase, doenças que antigamente era conhecida como a lepra. Naquela época, existia muito preconceito e medo em relação à doença. As pessoas diagnosticadas eram afastadas da sociedade e enviadas para locais isolados como esse. Muitas chegavam aqui sem saber se um dia poderiam sequer voltar para casa. Algumas eram separadas da família e muitos passaram anos vivendo aqui. E algumas nem voltaram. É por isso que esse lugar carrega uma atmosfera tão forte. Essas paredes já testemunharam esperança, sofrimento, saudade, silêncio e muitas histórias que acabaram esquecidas pelo tempo. Com os anos, o hospital também foi desativado. O prédio acabou sendo abandonado. E a natureza, então, ela começou lentamente a tomar conta de tudo. As raízes cresceram entre as paredes. O teto simplesmente desapareceu. O mato avançou pelos corredores onde tinha pessoas. Ali só existia mato. E aquilo que antes representava riqueza e movimento acabou se transformando em ruínas. Mas mesmo destruído pelo tempo, o lugar continua impressionando. Hoje as ruínas de Paricatuba se tornaram um importante ponto turístico do estado. Muita gente visita o local pela beleza do cenário. Outros vêm pela curiosidade e muitos saem daqui refletindo sobre tudo o que já aconteceu e que foi vivido neste lugar. Porque Paricatuba não é apenas uma construção antiga.
Ela é um pedaço da memória do Amazonas. Um lugar onde história e natureza se encontraram. E talvez seja justamente isso que torna este lugar tão especial. Mesmo em silêncio, Paracatuba ainda tem muita coisa para contar.